Olá, sou Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projeto na Prática, GPNP. Nós ensinamos o mundo real dos projetos, o mundo real da gestão. Estamos aqui com mais uma entrevista com Edisiene Correa, uma engenheira química que trabalha com meio ambiente, trabalha ensinando e com projetos na área. Vamos conversar um pouco com ela. Muito obrigado, Edisiene, por ter aceito o convite. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua história com o meio ambiente. Como foi que começou essa paixão? Bom dia, Jenny. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Bem, como você falou, né? Eu sou engenheira química. Logo depois que terminei minha graduação, meu curso de graduação, eu fui fazer mestrado, mas eu já fui na intenção de estudar parte, na época, chamada de controle ambiental. Então, a área de especialização que eu queria, só que eu não conseguia entrar, não tinha mais vaga. Quando eu cheguei em São Carlos, era meio do ano, então era justamente a área que não tinha mais vaga. Então, fiquei com uma parte de separação sólido-fluido. Quando eu voltei para Salvador, já com o mestrado, eu fui para o ambiental. Então, um pouco da parte de separação sólido-fluido, a bagagem de engenharia química, eu fui para a parte de qualidade de água e trabalhei inicialmente com avaliação de bacias hidrográficas. E concomitante, eu dava aula na UFBA, na engenharia química já, e foi assim, naturalmente, mais ou menos, acho que eu posso dizer isso. Eu fui para o CRA, né, Centro de Recursos Ambientais, que era o nome do órgão ambiental da Bahia. Comecei a trabalhar com a parte de águas, no setor chamado avaliação, e desde aí, que isso é 98, eu venho trabalhando muito com qualidade de água, implantação de sistemas de monitoramento, e daí por diante foi área ambiental na veia, né? Entrei, fiz um trabalho, 16 anos no Senai da Bahia. Eu era responsável pela área de consultoria no Senai. Eu tive a oportunidade de trabalhar com outras competências, não somente a parte de água. Trabalhei com resíduo, trabalhei com monitoramento atmosférico, trabalhei com eficiência, produção mais limpa, sustentabilidade, implantação de programas ambientais para fins de licenciamento. Então, essa é a história aí dos 20 anos de área ambiental que eu tenho. Muita coisa, né, Edisiene? Muita coisa mesmo. Vamos começar, então, pelo ensino. O que você já ensinou da parte de gestão ambiental e como que você vê hoje o ensino nessa área no Brasil? Bem, na parte específica de meio ambiente, eu desenvolvi algumas competências dentro do Senai. Então, eu tive a oportunidade de escrever um curso de tecnólogo em processos ambientais. O objetivo era a finalização mais rápida de uma graduação, então era um curso de 3 anos somente. Depois esse curso foi descontinuado, mas era um curso bem interessante, principalmente para quem queria trabalhar na parte de acompanhamento de licenças. Na parte de especialização, eu dava aula de produção mais limpa, economia ambiental, certificações, dei aula na parte de gestão ambiental, propriamente dita, para especialização, e acho que só. A minha parte na parte de ensino, em questão de meio ambiente específico, era mais focado na parte de produção mais limpa e instrumentos de gestão dentro da indústria, entendendo que isso é o primeiro passo para a sustentabilidade, é você se conhecer, é você saber o que você tem dentro da sua empresa, como é que isso impacta nos seus indicadores e nos seus resultados, a partir
disso você propor uma gestão, né? E tentar diminuir essas falhas, né? Essas oportunidades de melhoria, porque a gente não diz problema, a gente diz oportunidade de melhoria. E como você vê o ensino de gestão ambiental no país? Bem, eu acho que depende. Existem instituições que elas tendem a seguir uma parte da gestão mais voltada à parte biótica, quando é muito do perfil do coordenador do curso, né? Então, se você tem uma universidade que tem um perfil e um curso muito forte de biologia, toda a parte de gestão ambiental vai seguir para esse lado, nessa competência mais da área biótica. Se você tem um coordenador mais engenheiro, que já tem experiência em indústria, então essa gestão ambiental ela vai ser mais focado em eficiência, em diminuição de perdas. Então, ela varia muito. Eu acho que quando a gente vai procurar, quando o aluno vai procurar um curso, ele tem que analisar muito essa parte de quem é o coordenador, qual é o perfil da instituição que você está indo fazer um curso, porque não deixa de ser um investimento que, mesmo que seja uma universidade pública, tem um investimento de tempo envolvido. Então, você tem que ver qual é o perfil daquele curso para ver se exatamente entra no seu perfil de aluno e no seu desejo, né? Eu fui coordenadora de alguns cursos de especialização no Senai, na época que eu era de lá, e uma das coisas que eu ouvia muito era o aluno chegar, que só tinha feito um curso de biologia, e aí entrava em um curso pensando que ia sair apto a entrar numa indústria como se fosse um estudante de graduação de engenharia. E sentia muita dificuldade ao longo do curso. Por quê? Porque as competências necessárias, elas têm que ser formadas ao longo da graduação para você burilar ou polir durante o curso de especialização. Então, é importante analisar muito bem quais são as disciplinas, qual é a ementa dessas disciplinas, antes de você ir para um curso e apostar que você vai sair especialista naquilo, porque você tem que ter uma bagagem anterior para que você saia especialista, né? Muito legal, Edizene. E então, você trabalhou muito com ensino e você fez também muitos trabalhos como voluntária. Fala um pouco desse trabalho de voluntariado que você fez. Quais foram os Bem, principais projetos do voluntariado? eu tive uma passagem muito importante, né, com alguns trabalhos voluntários dedicados à causa ambiental, principalmente no que diz respeito ao apoio técnico de alguns grupos, né? Eu acho que é importante essa troca de conhecimento, né? Eu tive a oportunidade de permear por várias empresas com atendimento enquanto consultora de alguns casos de problemas ambientais, de derramamentos de óleo, de petróleo. Então, é um trabalho voluntário interessante, que dá aí uma oportunidade da gente ter contato com o que é de mais novo de gestão ambiental que o mundo está pensando, né? Porque esses grupos, eles avaliam o pensamento de diversos países e tentam consolidar em uma única norma. Então, a gente também tem que trazer a nossa visão de Brasil. Então, isso é importante deixar bem claro, né? Porque se é uma norma internacional que todo mundo vai ter que atender, tem que ter a visão do Brasil também. O Brasil é um país continental. Outro trabalho voluntário que eu fiz foi na parte de avaliação de projetos de inovação. E, assim, a minha experiência no voluntariado eu acho que me traz mais retorno do que, às vezes, as pessoas imaginam, né? Porque eu acho que a sensação de
está impulsionando uma coisa que vai ser relevante para o Brasil, a nível local, né? Até estado, cidade, Brasil, e até possivelmente mundo, isso dá uma sensação de dever cumprido muito grande. E acho que a minha principal ideia enquanto voluntária é isso. Muito legal, Diegene. Eu sempre trago, né, esse voluntariado dos entrevistados para inspirar as pessoas, porque eu acho muito importante o voluntariado, a gente ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, né, como você falou aí, ajudar o meio ambiente. Então, isso é muito importante, o voluntariado. E eu trago sempre aqui dos entrevistados para a gente inspirar as pessoas. E os projetos? Você pode falar um pouco dos projetos? Vamos agora entrar na área de projetos. Bem, projeto ambiental, ele pode ser de tiro curto ou então de tiro longo, né? Se você está trabalhando com licenciamento, o empreendedor vai estar no seu pé. Então, é um projeto rápido, focado e que você tem que atuar com diversas competências. Da mesma forma que o de longo prazo, só que o de longo prazo você tem como fazer um cronograma mais parcelado, organizar as competências ao longo do tempo. E, principalmente no licenciamento, a gente tem que ter uma gestão muito apurada das competências. Por quê? Porque você está trabalhando concomitantemente com 5, 6 competências diferentes, profissionais, com suas atribuições, que tem lá suas horas para desenvolver algum tópico que vai fazer parte do licenciamento. Então, coordenar um projeto de licenciamento é, em geral, um desafio bem grande. Porque às vezes a pessoa acha, não, a parte ambiental é tranquila e tal, mas não se dá conta de quantas pessoas estão envolvidas naquele serviço, né? A gente tem a parte biótica, a parte social, a parte de meio físico. Aí, dentro da parte de meio físico, você tem água, solo. Na parte biótica, você vai ter animais e plantas. Se você estiver trabalhando com um empreendimento que vai, na sua operação, possivelmente gerar algum impacto, uma empresa que trabalha com produtos químicos, por exemplo, aí você vai ter que fazer uma avaliação de risco, você vai ter que trabalhar com engenheiro de segurança. Então, assim, são muitas competências envolvidas e que você sempre trabalha com prazo curto. E sempre o empresário, você está trocando o pneu com o carro andando, né? A sensação que dá sempre é essa, porque eles sempre estão querendo que você já tenha o estudo pronto, quando o projeto executivo deles não está pronto ainda. Então, você tem que prever esses atrasos, e aí ele lhe dá uma revisão 1, aí quando você coloca no material, ele já vem com a revisão 3, e aí você vai ter que tirar tudo. Então, assim, é muito dinâmico, né? O licenciamento, como um todo, é muito dinâmico. Quando a gente está fazendo a parte de execução dos programas ambientais, então, a gente tem uma gestão mais tranquila, porque você já sabe qual é o período que cada competência vai entrar. Então, você pode organizar seu cronograma. Se você está fazendo a gestão de todos os condicionantes, que eu já fiz muito isso, então, às vezes, a gente tem 20, 23 condicionantes diferentes, cada um com o seu calendário, cada um com a sua competência. Então, você consegue compartilhar profissionais e você consegue organizar isso ao longo do calendário. Só que, para isso, você tem que ter ciência de qual é a competência que seu profissional possui, porque você não pode pegar uma pessoa que não tem a competência e alocar ela em um programa que ela não sabe nem para onde vai. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? E tem que saber distribuir ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai ter sempre nesses programas a atuação em campo, que exige um planejamento muito apurado, porque você tem que lançar mão de tudo que o profissional precisa
em outro local, em outra base, que, em geral, são lugares que não tem absolutamente nada, não tem hotel, não tem nada. Então, você tem que prever tudo. Tem que prever onde vai ser a base, onde é que o cara vai dormir, qual é o hotel, quantos dias ele vai precisar, qual material que ele vai precisar, se ele vai precisar de equipamento, se ele vai precisar de insumo. Então, você tem que sair do seu ponto focal, digamos, Salvador. Você tem que sair de Salvador com todo esse instrumental pronto para ir atuar no meio da Amazônia, por exemplo. Tá? Então, o planejamento para um trabalho de campo ele é muito específico e detalhista, né? E aí, depois do campo, você tem que coordenar seus esforços de maneira que a pessoa possa voltar. E aí tem ainda a parte de relatoria, que também é exaustiva, porque você vai pegar os dados, você tem que concatenar, né? Coordenar os esforços. Sai do campo, vai para o laboratório, processa as amostras, tem um laudo, traz para o resultado, elabora um relatório. Então, você tem que saber coordenar esses tempos para que você não dê um falso cronograma para seu cliente, tá? E você tenha folga, porque nem sempre tudo sai do jeito que você quer. Né? Você tem, por exemplo, algumas análises que precisam ser repetidas, alguns resultados que, pela sua experiência, você vê, olha, esse resultado não tem cabimento, tem alguma coisa errada. Às vezes você tem que fazer uma contraprova, tem que mandar para o laboratório. Então, todas essas intercorrências você tem que avaliar antes de você propor um cronograma para seu cliente. Né? Então, exige aí um trabalho de coordenação, de organização muito grande, até mesmo para você cobrar isso, né? Porque às vezes você subestima as suas despesas e o trabalho, principalmente o trabalho de campo, ele tem algumas incertezas envolvidas, né? Então, por exemplo, você chega em um lugar, você vai ter que coletar poeira. Aí você está a 3.500 quilômetros de distância da sua base e chove, você não vai poder fazer coleta. Se estiver chovendo, você vai ter que passar mais 2, 3 dias. Então, essa flexibilização que você tem que colocar no seu orçamento, o cliente não quer saber. Né? Então, você tem que fazer uma coisa muito organizada, de maneira que você tenha folga para essas intercorrências, né? Que você não fique descoberto. E você não pode fazer um orçamento muito apertado e enxuto, de maneira que você não tenha fôlego para responder a esse tipo de ocorrência que vai acontecer. Se você está trabalhando com um projeto, esses projetos geralmente são já trabalhei com projeto de até 3 anos de duração. Aliás, meu primeiro grande projeto foram 6 anos. Eu fui coordenadora de um projeto de 6 anos, né, onde a gente foi para... A gente trabalhava em 4 cidades, sem infraestrutura nenhuma. Nossa base era na cidade que tinha uma infraestrutura que ficava a 100 quilômetros de distância da primeira cidade, não, 50 quilômetros de distância da primeira cidade. E todo dia a gente tinha que ir e voltar, porque você não tinha hospedagem, você não tinha restaurante, às vezes a gente passava o dia todo sem comer, ou então com lanche, para só ir jantar na base à noite. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado, porque campo é isso. Quem entra na área ambiental pensando que vai ficar bonitinho, sentado no escritório, na frente de um computador fazendo relatório, é um grande engano. Não entre. A não ser que você vá trabalhar numa indústria, uma coisa muito, assim, muito light. Mas, assim, a área ambiental mesmo, você tem que estar preparado para tudo. Né? Eu já fiquei atolada no Piauí com um carro que tinha tração, mas o carro entrou no massapê, veio, aí sempre tem, né, aquele bonzão que chega e diz, olha, você deu bobeira e tal, vou lhe tirar daí. Aí chegou um caminhão para puxar meu carro, aí o caminhão também ficou atolado, né, porque ele também não conseguiu sair do massapê. Chegou o segundo também, ficou atolado. Ou seja, não foi imperícia da motorista aqui.
Só conseguimos sair do atoleiro quando um trator veio e tirou os 3 carros. Então, a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Muito legal, Elisete, muito legal você mostrar os desafios dos projetos ambientais. Você tocou alguns pontos aí, eu gostaria de comentar um pouco. Você falou aí de licenciamento. Licenciamento eu sempre coloco nos meus cursos como uma dependência externa crítica, porque vários projetos precisam ter licenciamento, e isso é uma dependência externa que a gente tem que controlar, e eu sempre recomendo que faça com profissionais especializados nisso. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, porque é uma atividade crítica nos projetos. Outra coisa que... Sim, pode falar. Não, a questão do licenciamento, ela é subestimada pelo empresariado, tá, Etienne? E eu acho que isso precisa mudar. Porque o licenciamento, eu entendo que existe um delay, às vezes o órgão ambiental não responde com a celeridade que nós desejamos. Tudo isso eu entendo, tá? Mas isso não tira a necessidade do empresariado entender quais são seus pontos críticos, porque até para ele mesmo, para sua própria operação, para você entender quais são os seus riscos, é importante você fazer a licença. Como é que você vai botar um empreendimento para funcionar e você não sabe quanto é que você vai gerar de efluente? Você não sabe qual a característica desse efluente, quais são os principais contaminantes que você está lançando, seja na atmosfera, seja no solo, seja na água. Você precisa entender isso. Não só porque o órgão ambiental está pedindo. Né? É uma questão que, mais na frente, você pode ter um comprometimento de saúde dos seus colaboradores, você pode provocar um comprometimento de saúde da comunidade do entorno. Então, tudo isso tem que ser avaliado desde antes da operação. Claro que, ao longo do período de operação, você volta e você pode revisar, pode afinar esse conhecimento, porque uma coisa na teoria e outra coisa na prática. Eu implementei um sistema, então eu não vou estar lançando nada. Meu afluente vai estar sem aquele determinado contaminante. Que ótimo, muito bom. Mas eu acho que você tem que estar preparado para, certo? Eu acho que é isso que às vezes o empresário não tem a sensibilidade de entender. E o outro ponto em relação ao acompanhamento do seu processo. O órgão ambiental, de maneira geral, ele pede o que está preconizado na lei, seja estadual, seja federal, seja municipal. Mas se você está sendo bem assessorado, se você está com uma empresa que entenda os próximos passos, você já propõe além daquilo. Você já faz o pacote completo. Mas aí eles vão fazer eu pagar mais. Não, gente. Eu acho que o que precisa estar entendido é que quanto mais organizado você está, menos você vai ser demandado. Porque você já está provando que você está fazendo a gestão ambiental correta do seu empreendimento. Então, se você já se antevê, se propõe a fazer, que é geralmente o que eu tento sinalizar para os meus clientes, você já está com o passo à frente. Muito legal, Gisele, pela aula que você deu aí sobre licenciamento. Eu vou, quando estiver com meus alunos falar disso, eu vou falar, assista a entrevista, que vai ter lá uma parte que ela vai falar sobre licenciamento. Muito legal. Outra coisa também que você falou, quando você estava falando dos projetos, que me chamou a atenção também, é sobre a parte da contingência. Então, a gente tem que analisar os riscos e colocar a contingência. O que eu vou fazer, por exemplo, se, como você falou, chegar no lugar e chover 2, 3 dias? Então, isso é muito importante, a gente levantar os riscos. Claro que vai aparecer aqueles riscos desconhecidos. Sim, com certeza. Mas você falou aí de alguns riscos que devem ser comuns, né?
Então, você falou muito dos desafios, né? Muito legal. Era uma pergunta que eu ia fazer, não precisa mais de você. Você já falou aí dos desafios de projetos ambientais. Qual foi o projeto mais desafiador? Olha, o meu projeto mais desafiador foi participar desde o primeiro rascunho, quando nós fomos convidados para ir desenhar um projeto de cooperação internacional no Peru, em Lima. Então, eu acho que esse foi um dos projetos mais desafiadores que eu desenvolvi em toda a minha carreira na área ambiental. E, assim, foi um projeto que eu tenho muito orgulho de falar, porque eu atuei desde a primeira viagem. Na época, eu era a coordenadora da parte de consultoria, então eu viajei com a Arlinda, que era minha gerente, Arlinda Coelho, que atua na FIEB, hoje, atualmente. Então, nós viajamos juntas e nós desenhamos o projeto de cooperação, o primeiro projeto de cooperação trilateral, Brasil, Peru, Alemanha. Nós desenhamos a parte brasileira, quais eram as competências necessárias para serem desenvolvidas no Peru e o que é que o Brasil ia oferecer dentro dessa cooperação. E nós, digamos que foi 80-20, viu? Apesar da Alemanha ser um nome muito forte, 80% da cooperação, das competências desenvolvidas foram brasileiras, né? Eles ficaram apenas com a parte de emissões atmosféricas e remediação de solos. Nós identificamos na época que o Peru, ele atuava muito com a parte de gestão, ou seja, com a parte de papel, de organização, mas ele não tinha tecnologia. Então, nós fomos implementar, através de um curso chamado Curso de Especialização em Gestão e Tecnologias Ambientais, que foi um curso ofertado para os colaboradores do Senat, que é uma instituição meio que irmã do Senai daqui do Brasil, e alguns colaboradores de empresas no Peru. Então, a gente trabalhou com empresas grandes, como a Ginomoto, minerações grandes, laticínios. Então, foi um trabalho muito interessante, foram 5 anos de projeto, né? No ano passado, eu recebi uma carta da GIZ, né, a cooperação alemã, agradecendo aí pelos 10 anos, recebi uma revista que tem as fotos, nós implantamos um centro de tecnologias ambientais. Quando nós terminamos o trabalho, o projeto, já tinham mais de 300 pessoas capacitadas com o curso técnico completo. Então, nós desenvolvemos a competência, formamos os professores e implantamos o curso técnico de meio ambiente lá em Lima, no Peru, no Senat Surquillo, onde está implantado o Centro de Tecnologias Ambientales. E foi um projeto muito lindo, a gente escolheu o local, aprovou planta, desenhou layout de laboratório, escolheu equipamentos, foi uma coisa foi muito interessante. E foi muito legal de você ver o resultado, porque até hoje os alunos, eu ainda tenho contato com eles, muitos deles estão no meu Facebook, estão no meu LinkedIn. Então, muitos dos especialistas que foram formados hoje são consultores independentes no Peru, estão com suas próprias empresas. Então, foi um trabalho muito legal de desenvolver mesmo. Deu muitos resultados. Os frutos estão aí ainda. Muito legal. Eu desenhei um projeto de 5 anos. Esse sim é um projeto robusto. A gente fala de projetos complexos, né? A gente dá aula, a gente fala de projetos simples e projetos complexos, né? Então, esse projeto que você falou, né, era um projeto multinacional, era um projeto que envolvia outros países. Então, esse projeto ainda é mais complexo. A questão, eu acho que o grande desafio foi entender a diversidade das culturas.
Então, a diversidade das culturas é uma componente. Eu tinha uma pessoa que me dava assessoria, que ajudava a gente, né, daqui da Bahia, do Senai da Bahia, lá no Senai do Departamento Nacional, que ela me trouxe, assim, eu acho que um exemplo bem interessante, sabe, Etienne, de diversidade cultural. Ela trabalhava com cooperação internacional há muitos anos, então ela veio nos dar um apoio justamente para tentar dirimir um pouco dessa diversidade cultural Brasil, Peru, Alemanha, na época desse projeto, que foi a Eliana Nicolini. Então, a Eliana, ela me ensinou muito, muito mesmo, e eu acho que a gente tem que dar aí os parabéns às pessoas que passam na nossa vida e deixam um legado. E a Eliana me ensinou uma coisa que eu levo para a minha vida. A Eliana disse o seguinte, ela dizia, eu fui desenvolver um trabalho e quando ela chegou lá, ela tinha que verificar o local para implantação. Era um país muito pobre, eu não sei se era na América Central ou se era na África, que era para desenvolver um mercado para que as pessoas deixassem de estar vendendo as comidas, os alimentos a céu aberto, o que dava um grande potencial de contaminação nos alimentos. Então, era para desenvolver um local fechado, onde essas pessoas pudessem fazer seu comércio, e esse local ia ser, eles iam tirar as pessoas que trabalhavam a céu aberto, numa determinada área de uma feira, e iam colocar nesse mercado. Aí a Eliana me disse que ela foi conversar com as pessoas. E o projeto já estava pronto. E quando ela chegou porque tem isso, né? Que às vezes quando o analista chega no projeto, o projeto já está pronto. Né? Então, vá fazer a gestão aí. E você cai meio que de paraquedas. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O projeto estava pronto, o projeto arquitetônico. E ela foi para fazer o acompanhamento da construção. Então, Eliana me disse que quando ela foi fazer uma visita para a área e entender um pouco da cultura do local, ela descobriu que as pessoas lá, antes de começar os trabalhos, era um povo muito místico, e eles faziam uma oração com os pés no chão, no solo. Então, quando ela analisou o projeto arquitetônico e analisou essa cultura deles, ela disse, olha, porque outros mercados já tinham sido construídos, né? Sempre com cooperação internacional. Então, chegava um pacote, construía, mas eles não usavam, continuavam comercializando os alimentos do lado de fora. E aí ela foi entender um pouco dessa cultura, ela descobriu a questão dessa oração, tanto no início do dia quanto no final do dia. Então ela disse bem assim, olha, chegou para a arquiteta e disse, olha, seu projeto é lindo, eu adorei, né? Mas esse é o projeto para seu país, não para o país deles. Aí disse que a mulher ficou meio atônita, ela estava trabalhando pelo PNUD nessa época, e aí ela disse assim, olha, você pode fazer tudo isso bonito assim, mas você tem que deixar o chão para eles pisarem, a terra, porque senão eles não vão entrar. Se você colocar piso, eles não entram. Então, assim foi feito. O projeto foi todo remodelado depois da chegada de Eliana. E aí, então, elas conseguiram fazer com que ela e a arquiteta, depois do projeto operado, elas conseguiram fazer com que as pessoas entrassem para fazer o comércio dentro desse mercado. Porque não foi colocado piso. Porque se tivesse sido colocado piso como os outros dois que haviam sido construídos, eles não iriam entrar. Então, são as peculiaridades. Né? Como eu falo sempre nas aulas, respeito à cultura. A gente tem que respeitar a cultura. Eu sempre brinco aqui, a gente aqui em Salvador, quando vem alguém de fora, a gente quer levar logo para comer acarajé, para comer muqueca. Eu sempre falo, né? Você está respeitando a cultura, você tem que perguntar. Primeiro tem que perguntar, você quer conhecer uma comida brasileira ou uma comida baiana? Você tem que perguntar primeiro. Depois, aí se a pessoa aceitar, aí você explica o que é a comida e leva. Que é a mesma coisa, né? Que a gente ir para alguns países que comem inseto e oferecer inseto frito para a gente.
é a mesma coisa. Então, sempre dou esse exemplo, né? Porque o respeito à cultura é muito importante. Né? O respeito à cultura. Eu tive uma situação, e não precisa ir muito longe, não estou falando nem de estrangeiro, viu, Etienne? Eu fiz Não, tem aqui. Eu morei em Porto Alegre e a cultura é muito exatamente isso. Eu diferente. fiz uma comida, um jantar baiano, meu esposo é gaúcho, então eu Ah, fiz um jantar baiano lá para os amigos dele, e aí fiz moqueca, me pediram para fazer moqueca e bobó de camarão, e aí na hora de servir, o prato do vatapá ficou intocado. Ninguém botava vatapá no prato. Porque se você olhar o vatapá, parece cocô de neném. é. E aí todo mundo passava, olhava com a cara de nojo. Aí um amigo dele virou, que já tinha morado aqui em casa com a gente, né? Ô, cambada de gaúcho, você não tá vendo que isso aí é uma polenta de camarão? Muito legal essa história. E aí o vatapá acabou. A mãe do dono da casa, que queria ter deixado para a mãe experimentar, né? Porque lá eles não têm. Camarão seco a gente teve que trazer daqui da Bahia. Então foi muito engraçado, porque a mãe do dono da casa chegou mais tarde, e aí ele fez: pô, não sobrou vatapá, onde estava aí a panela cheia? Eu fiz: mas a polenta de camarão fez sucesso, o vatapá não. O, o amigo gaúcho, ele comia vatapá com pão. Ele achava tão gostoso o vatapá que ele botava no pão, o vatapá no pão. Então, é muito legal, né, essa diferença de cultura, é muito legal essa história. E Muito. falando de diferença de cultura, você falou aí de projetos na Amazônia. Fala um pouco dos projetos que você fez lá na Amazônia. Essa é a área do meu esposo, né? Ele desenvolve a parte de medição de água, de vazão de água, né, nos rios da Amazônia. Ele trabalhou com toda a bacia amazônica durante 5 anos, né? E a grande dificuldade na Amazônia é, primeiro, a questão cultural, os horários, os tempos, você entender como é que funciona. Você entra em várias terras indígenas, tem áreas que você só acessa de helicóptero ou avião pequeno. Você tem que estar preparado para algumas situações inusitadas, né? Então, ele já teve que parar com avião bimotor, que não tem não sei se é independência que chama, né? De voo. Então, ia começar a chover, ele teve que parar numa pista de uma fazenda, e o dono da fazenda já chegou com uma escopeta na mão, praticamente, né? Para dar o bom dia dele. Então, assim, ele chega em áreas onde você vê garimpo ilegal, muito garimpo, muito ouro passando, muito estrangeiro. Então, é uma situação que você tem que saber muito bem onde você está pisando e ter muito cuidado, né? Não é uma zona tranquila de você trabalhar. Então, você tem que estar preparado para levar carreira de javali. E ele, como engenheiro ambiental, não é biólogo, né? Vê que aquilo ali é um sinal que tem onça na área, então você tem que fazer o serviço rapidinho e sair. E se você ouvir qualquer barulho estranho, se mande, corra para você chegar no barco antes da onça. Se você quer fazer algum tipo de troca ou agradecimento, não ofereça dinheiro, ofereça carne, porque eles não conhecem. Alguns lugares só comem peixe, né? Só caça, né? Mas vaca, boi, eles. Então, assim, tem alguma. O pão, porque não tem lá. Então, assim, até as moedas de troca, o escambo é muito, muito comum ainda. Então, assim, a gente já fez trabalho em local onde não tem onde ficar. Ou você fica na casa da professora, ou um pouso em uma tenda de um índio, ou então você tem que dormir no barco, né?
Então, tem uma área lá que ele passava 8 dias sem comunicação dentro do barco, descendo o rio, fazendo as medições que ele tinha que fazer e sem ter contato. Agora que tem uma... depois que chegou o Wi-Fi, né? Então, assim, melhorou muito, porque você consegue, em quase todos os lugares, você consegue contato pela internet, pelo WhatsApp, mas telefone não. Telefone é muito difícil. Então, assim, a Amazônia, ela traz ainda uns recantos, né? Uns lugares muito de cultura diferente, de perigos, né? Muitos perigos, né? Para quem não sabe. E olha, eu não vou muito longe, tá? Eu não vou nem na Amazônia. Aqui no oeste da Bahia, ele já passou por uma situação que ele quase foi baleado, porque ele estava fazendo uma medição de vazão, e quando você faz medição de vazão, você avalia o rio antes de um ponto e um ponto depois. Então, essa diferença, se não tem nenhum contribuinte no rio, indica quanto de água algum fazendeiro está tirando. Né? E a gente sabe que os números de outorga de água, eles não são exatamente o que estão no papel. Então, o dono da fazenda, os capangas do dono da fazenda foram atrás dele pensando que ele era outorga ambiental e já vieram com uma arma na cabeça, quase, né? Então, ele disse, só estou medindo a vazão, só estou medindo o rio, só estou medindo o rio, não sou outorga ambiental. Então, tem algumas coisas que a gente chama ele de Indiana Jones, né? É A muito... gestão de partes interessadas, então, é forte, tem que ser forte. Tem que ser Então, a bem gestão de forte. parte interessada, a gestão de risco nos projetos ambientais, ela tem que Isso. ser uma gestão bem pesada. É, Mas falaria, Edisiene, da parte de gestão de projetos ambientais. O que você mais destacaria? eu acho que o entendimento da diversidade dos locais onde você vai trabalhar, os tempos diferentes. Olha, eu vou dar só um exemplo que demonstra muito isso. A gente atuar em área ambiental, a gente tem que esquecer a questão do horário de 8 às 5. Né? Então, essa questão do horário padronizado, a gente não pode muito levar em consideração. Se a gente for pensar em fazer o monitoramento de 3 áreas da biologia, né, que são as mais comuns, mastofauna, herpetofauna e avifauna. Mastofauna, mamíferos, aí você tem mamíferos de grande e pequeno porte, e mamíferos alados, que são os morcegos. Você tem herpetofauna, que são as cobras, e você tem a avifauna, que são as aves. Então, se você for pegar, cada um desses animais tem um comportamento e um hábito totalmente diferente um do outro. Para a ave, é de manhã cedo. Para morcego, é à noite. Para mamífero, é armadilha. Pode ser tanto noturno quanto diurno. Então, assim, cada um deles vai ter que impor a você um horário e uma logística diferente. Então, assim, se você não tem conhecimento da área, cuidado onde você está se metendo. Você tem que estar respaldado por pessoas que possam lhe dar exatamente a clara visão de quais são as suas necessidades. Porque isso pode, se você vai fazer esses 3 grupos, isso pode implicar que você vai ter que ter 3 carros diferentes para cada grupo de profissional que vai trabalhar. Porque cada um vai ter um horário diferente, vai ter uma armadilha diferente, vai precisar de uma logística diferente. O cara que trabalha com morcego vai ficar no campo até 10, 11 horas da noite. Eu já tive colaborador que pegou em uma noite só 200 morcegos. E aí você tem que tirar da rede com a luva e tal, porque os morceguinhos vão se defender, né? Dar umas mordidinhas e tal. Então tem que estar com a luva específica e tal. Tirar um por um da rede, para contabilizar, medir e tal, para depois soltar.
Você pega, monitora, né? Às vezes tem que colocar chip, algum marcador, alguma coisa, um anilhamento, para depois você soltar. Então, tudo isso você tem que estar ligado. Outro dia me pediram uma proposta para fazer contagem dos jacarés em uma lagoa e colocar chip nos bichos. Então, o mundo do gestão ambiental de projeto ambiental é muito diferente. É muito diferente mesmo, Edizene. O que mais você colocaria na parte de gestão de projetos ambientais? O que é que você destacaria? Analisar o cronograma, analisar as necessidades, otimizar a equipe, porque isso faz um diferencial na proposta. Geralmente é uma equipe interdisciplinar, né? Muito interdisciplinar, muito, muito mesmo. Teve uma empresa que me pediu, ela não me pediu proposta, ela me pediu para elaborar a proposta e se o projeto saísse, eu iria coordenar. Então, eu montei a equipe, era um programa grande, pesado, uma mineradora que estava vindo se instalar no Brasil, uma mineradora internacional. E quando eu peguei a primeira vez a proposta, os técnicos dele, cada um em uma competência diferente, olhando só a sua expertise e somando tudo isso, tinha dado uma proposta de 47 milhões. Quando eu peguei e fiz uma avaliação integrada das competências, tentando otimizar os valores, tentando otimizar a equipe, analisando o que era pertinente ou não de cada competência ou em cada grupo, eu acho que isso é um diferencial que eu consegui ter ao longo da minha carreira, sabe, Etienne? Eu consigo integrar as competências de maneira a otimizar. Então, eu não vejo caixinhas separadas, como no caso, as primeiras pessoas viram cada uma na sua competência em separado, analisou o programa que ele sabia analisar, não fez uma análise integrada. Então, eu consegui baixar de 47 para 23 milhões. Então, assim, foi uma diferença significativa. A gente estava falando de 5 anos de trabalho, eram 22 programas, se eu não me engano, 21, 22 programas, 5 anos de duração. Então, a integração das competências, a, a visualização das diferenças, mas também das semelhanças, porque é nisso que é o grande diferencial para você fazer uma proposta enxuta, você conseguir fazer uma otimização de equipe, tá? E também saber exatamente quais são os riscos envolvidos ou as coisas que estão supervalorizadas que você pode negociar com o órgão ambiental. Por exemplo, numa avaliação de qualidade da água, não se justifica eu pegar a qualidade da água do rio durante 5 anos, todos os meses. Isso não faz sentido algum. Você tem que pegar nas condições que tem aquela região. Se são 4 estações específicas, você tem que pegar uma em cada estação. Se só são 2 estações, seca e chuva, você tem que analisar seca e chuva. Não tem por que você analisar a água do rio durante 12 meses seguidos num rio que não tem nada, só vai ter a mina quando houver a implantação. Então, tudo isso é bagagem, né? Experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e com os projetos, né? Com certeza, no início eu bati cabeça também, mas a gente vai aprendendo. Excelente, Edizene. Excelente, muito legal. Pena que chegamos no final. A gente ainda tem que terminar alguma hora, né? É uma pena, muito legais as histórias. Eu sei que você teria um monte de histórias para contar, né? A gente poderia passar É um projeto. É um projeto, é um projeto. É um projeto, Memórias de uma Consultora Ambiental. Está na lista. Tá muito legal esse projeto, muito legal mesmo. E, Ed, gostaria de agradecer muito mesmo, né, a sua disponibilidade. Eu sei que a gente está no período que está todo mundo, né, sobrecarregado nessa quarentena. E
Para terminar, que dicas você daria para quem quer entrar nessa área de projetos ambientais? Olha, eu acho que a primeira coisa para a pessoa que está querendo entrar na área de projeto ambiental é analisar qual é a sua competência. É olhar para si. Qual é a minha competência? Eu sou engenheiro, eu lido bem com as diferenças, eu sei escutar o outro, eu sei entender aonde termina a minha competência e começa a competência alheia. Eu tenho uma máxima que eu levo para a minha vida, sabe, Tia? Eu digo assim, olha, eu posso não saber fazer, mas enquanto consultora ambiental, saber quem sabe. Porque eu vou precisar, se eu estou precisando daquilo, eu posso não saber fazer. Claro, eu não vou saber fazer tudo. Não tenho a mínima pretensão disso. Eu acho que as competências são complementares. Então, eu posso não saber fazer, mas eu tenho que saber quem sabe para colocar pessoas competentes dentro do meu projeto. Então, eu acho que é uma dica que eu acho que todo mundo tem que fazer essa avaliação, tá? Muitas vezes a questão ambiental é muito desvalorizada, né? Os engenheiros mecânicos, meus colegas engenheiros químicos, passam muito a facão. Ah, não é nada, esse pessoal chato. Não, nós não somos chatos. Né? Eu sou engenheira química, mas eu não sou chata. Eu busco fazer essa avaliação da onde termina a minha competência e começa a competência alheia. Essa é a dica. Muito legal, muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Até uma próxima vez, Ediziene. Obrigada, Etienne, pelo convite. Eu agradeço muito. Acho que é bem legal trocar essa experiência. E é muito legal poder ajudar quem está começando, né? E dar essa visão de que é possível, é legal, é divertido, mas a gente tem que saber os riscos envolvidos. E ter as contingências também. Até mais, então. Até uma próxima entrevista. Um abraço.